Pessoas, outras pessoas entram no meio do seu caminho. Você muitas vezes quer realizar os seus desejos, mas acredita que não depende de você, você sozinho não consegue, por isso você nem começa. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Projeto 3 em 1, esse projeto que diariamente, aqui ao vivo, às 7h07 da manhã, para ajudar você a realizar os 3 desejos mais importantes da sua vida em um ano. E hoje eu quero trazer esse tema, que são pessoas. Tanto pessoas próximas, né? Que às vezes a gente tem vergonha de falar dos nossos desejos, de falar das nossas ousadias. Às vezes nós temos a vergonha que as pessoas dizem: ué, quem é você para poder estar sonhando esse tipo de sonho, esse tipo de desejo? Já aconteceu com você? Já riram de você, né? De um desejo que você quer colocar no mundo, e quando as pessoas riem da gente, a gente tem a tendência a se retrair, a se fechar, né? E essa vergonha que a gente tem de falar dos nossos desejos, ou seja, para evitar que as pessoas possam ridicularizar o seu desejo, ridicularizar o fato de que você está querendo realizar. Por quê? Porque quando a gente sente essa ridicularização, quando ativa aquele gatilho mental: oi Rafa, oi Helenita, oi Marcos, bem-vindos, muito bem-vindos. Estou falando aqui sobre quando a gente tem vergonha de falar para as outras pessoas dos nossos desejos, né? Porque a gente acha que as pessoas vão rir, vão ridicularizar a gente, e isso faz com que a gente se feche. Isso faz com que a gente não se mova em direção a realizar. É diferente quando a gente tem uma rede de apoio, né? Quando a gente tem pessoas que escutam a nossa ideia, o nosso plano, o nosso desejo, e dizem: é isso aí, vai lá, vamos. Pessoas que torcem pela gente, pessoas que nos dão suporte, apoio, pessoas que estão lá perto, que são essa força que move a gente, né? Então, se você está me acompanhando aqui nesse 3 em 1, você sabe que de vez em quando eu faço menção à entrevista que eu fiz com a Carmen Suassuna. Se você ainda não viu, quando terminar aqui, vai lá no meu perfil, no meu IGTV, você vai ver uma entrevista. A Carmen, ela é cabeleireira e ela é careca, né? E lá ela fala sobre o desejo dela, né? Que foi de abrir um salão de beleza. E ela teve esse desejo antes mesmo de saber como cortar cabelo das pessoas. Antes de fazer o curso de cabeleireira, ela primeiro foi apostar na ideia do negócio dela, né? Ô Rafa, é muito bom quando tem que nos tire do balde. O Rafa tá lembrando da história do balde de caranguejo, né? Pois é. E aí, ela contou, né, a Carmen, várias situações que ela passou de desafio interno, que foi bem difícil para ela. Hoje a gente vê ela livremente, sorrindo, super segura de si própria, andando, né, por todos os lugares sem cabelo, mas nem sempre foi assim. Ela usou peruca, usou aplique durante um tempo, e durante um tempo aquilo era uma coisa que incomodava muito ela, né? Então esse processo para ela se assumir natural como ela é, foi difícil, né? Não foi fácil. Mas em relação a ter um negócio, um empreendimento, que é o salão de beleza dela, que é bem único, né? Ela diz lá nessa entrevista: Dani, mas se eu não tivesse tido esse apoio que eu tive de pessoas que disseram: que massa, que legal sua ideia, vai lá, faz mesmo, tem tudo a ver com você, tem tudo para dar certo, né? Ela teve inclusive um sócio, uma pessoa que viu a história dela, soube o que ela estava indo fazer e falou assim: eu quero apostar em você, e se tornou sócio dela. Então, se não fosse toda essa rede de apoio, ela disse assim: eu não teria conseguido sozinha, não teria sozinha ido apostar na minha própria ideia, né? Então, o que eu quero dizer aqui é o seguinte: nas pessoas que você convive, pode ser que tenha 3 tipos de pessoas, né?
Tem as pessoas que puxam você pra dentro do balde, que nem eu já contei a história aqui, que são as pessoas que realmente ridicularizam a nossa ideia, pessoas que dizem não, não vai por aí não, isso é perigoso pra você, não, e que ficam, né, sabotando nossos desejos. Tem o tipo de pessoa neutra, que convive com a gente, mas nem empodera, apoia e também não puxa pra baixo. E tem as pessoas que apoiam, né? E é muito importante, quando a gente vai pedir feedback das pessoas, da gente ter um feedback real, né? Também não adianta a gente ter ali uma pessoa super entusiasta querendo apoiar só por apoiar, tipo, isso, que legal, vai lá, mas de repente a pessoa não tá dando um feedback verdadeiro, né? Não tá olhando, examinando realmente a situação. Então é importante a gente ter do nosso lado pessoas que têm um critério verdadeiro, né? E como é que a gente faz então nessa situação? Bom, em primeiro lugar, saber, né, perceber quem são essas pessoas no nosso convívio, na nossa família, nas pessoas que a gente ama, nos amigos, na convivência das pessoas do trabalho, seja em que ambiente for, perceber esses 3 tipos de pessoa, classificar mesmo as pessoas, né, entre pessoas que contribuem, pessoas neutras e pessoas que não contribuem. E aí, ô Rafa, grata, e aí, uma vez que você identificou as pessoas, você pensar assim, o que é que eu posso fazer para passar mais tempo com as pessoas que me empoderam, que me ajudam a crescer, e passar menos tempo com as pessoas que me desempoderam, né? As pessoas que me puxam para baixo. E você tentar cultivar mais esse relacionamento que te empodera. Chama eles de amigos de crescimento, os amigos que te agregam valor na vida, te ajudam a crescer. E você pensar o que é que você pode fazer para que essa amizade seja mais forte, né? Que você passe mais tempo com essa pessoa. E de um outro lado, você pensar assim, oi Sheila, você pensar assim, quem são as pessoas que estão te desempoderando, te puxando para baixo, e pensar também, o que é que eu posso fazer para passar menos tempo com essas pessoas, tá? Então isso é a primeira coisa, identificar, número 1, e se perguntar, o que é que eu posso fazer para aumentar, né, o meu relacionamento com as pessoas de crescimento, diminuir com a de desempoderamento. Oi! Só que além disso, é importante também a gente pensar que a gente pode fazer mais 2 coisas além disso. A gente pode, dentro da nossa relação, dentro das pessoas que a gente já convive, que já estão próximas de nós podemos transformar algumas delas, sim. Algumas pessoas que são neutras ou pessoas que estão puxando a gente para baixo, nós temos como, aos poucos, conquistar essas pessoas e influenciar elas para que elas se tornem pessoas contribuidoras, né? Em outro vídeo aqui eu contei a história de quando eu era casada, né? Que eu não estava sentindo que o meu ex-marido, que ele me ajudava, que ele me empoderava no meu sonho, né? Eu só empoderava o dele, ele não empoderava o meu. Até que um dia eu tive assim uma crise, uma catarse, eu comecei a chorar e aí ele levou um susto, ele falou, nossa, eu não sabia que isso era tão importante assim pra mim. Então eu não tinha transmitido pra ele o quanto que aquele desejo era importante pra mim. Não estava claro isso pra ele. Então, quando a gente transparece de verdade que aquilo não é só um desejinho, sabe? Aquilo não é, mas aquilo é algo fundamental na nossa vida, que a gente não vai morrer tranquilo se a gente não realizar aquilo, aí a gente tem chances de despertar nas pessoas à nossa volta que realmente aquilo é importante. Então, precisa ser uma coisa forte, né, mesmo dentro da gente. E existem também as técnicas de influência e persuasão. Existem técnicas que a gente pode usar, que é a linguagem, a terminologia, a forma que nós falamos, de forma a conquistar as pessoas a nos apoiarem, né? E essa forma de falar é uma forma que, em primeiro lugar, a gente precisa reconhecer as outras pessoas, né?
A gente precisa dar isso para elas também, dar a nossa atenção, o nosso reconhecimento e falar de um jeito que a gente vai incorporando elas. Por exemplo, é muito comum nas relações, assim, as pessoas se sentirem elas se sentem muito incluídas e muito honradas quando elas são convidadas a dar a sua opinião, né? Então, às vezes, a gente já tá com a nossa opinião formada, a gente já sabe que vai fazer isso desse jeito. Mas, se aquela pessoa é importante pra gente e a gente quer fazer com que esse relacionamento cresça, é importante a gente ir trazendo ela aos poucos, né? Então, não pergunta para a pessoa para ela te dar opinião sobre o projeto inteiro, daqui até a conclusão, o que é que ela acha. Não, um pedacinho de cada vez, né? Eu, quando aprendi essas técnicas de persuasão, eu estava fazendo justamente montando todo esse projeto do meu curso online, né? Mas se eu chegasse para as pessoas e falasse sobre todo o projeto, as pessoas achavam tão diferente que elas se sentiam impotentes para opinar e elas achavam que era uma coisa perigosa que eu estava querendo fazer, né? Do tipo assim, como assim você vai deixar de ter um trabalho normal e você vai trabalhar na internet vendendo curso online? Isso parece surreal, né? Hoje já não tá mais tanto, né? Com essa quarentena as pessoas já estão entendendo como isso funciona, mas na época... E aí, ao invés de falar sobre o projeto todo, eu experimentei isso, tipo assim, dá uma olhada nesse arquivo aqui que eu criei, esse e-book, com essas dicas aqui. O que você acha? Aí a pessoa dava uma opinião. Aí eu ia lá, fazia alguma coisa com esse e-book que dava resultado, né? Pessoas compravam o e-book, pessoas davam feedback, depoimentos. E aí eu mostrava para a pessoa, olha os depoimentos que eu recebi das pessoas que leram esse e-book. Olha os depoimentos que eu recebi das pessoas que colocaram em prática o que eu falei, né? E o resultado que elas tiveram na vida delas. Olha isso daqui. Aí vai ativando nas pessoas. Essa ideia que a Dani tá falando tem efeito prático, realmente funciona. E se a pessoa ajudou, né, a fazer aquele e-book, se a pessoa deu opinião, ela se sente parte daquilo ali. E aí a gente vai aos poucos trazendo as pessoas para acreditarem no nosso projeto, tá? Mas percebeu que primeiro você precisa acreditar, né? E aí a gente vai aos poucos trazendo a pessoa. Não precisa ser de uma hora para outra a pessoa entrar no barco com você. Isso, Marcos, doses homeopáticas. Rafa, boa ideia. Aprendendo pouco a pouco, exatamente, tá? Então isso é uma forma de trazer as pessoas pro seu lado. Vale a pena. Eu sei que requer energia e tempo e dedicação para você pensar o que eu posso fazer para trazer aos pouquinhos essa pessoa, para ir mostrando a ela e pedindo a opinião a ela, incorporando ela no projeto, não deixar ela totalmente separada, né? Senão ativa o balde de caranguejo nela. E a terceira parte, porque a primeira parte é você identificar, passar mais tempo, menos tempo. A segunda parte é você escolher pessoas para você trazer para te apoiarem. E a terceira parte é assim: começar a criar novos círculos de convivência. Não ficar só com as pessoas que você já convive, a sua família, as pessoas que você ama, seus amigos, colegas de trabalho. Não. Se pergunte dentro da sua mente assim: o que é que eu posso fazer para criar um novo círculo de pessoas à minha volta que me empoderem, que acreditem no meu sonho, no meu desejo, no meu projeto, que visualizem, né? E, gente, quando isso acontece, é muito bom. É impagável. E outra, se você conhecer pessoas que já fazem o que você faz, sabe o que é bom? Porque você não vai só ter companhias para empoderar você. Você vai começar a acreditar mais no seu próprio projeto, no seu próprio desejo,
né? Então acontece um fenômeno muito incrível assim quando a gente vê de perto pessoas fazendo aquilo que a gente quer fazer e que a gente tem a oportunidade de conversar com elas. Então, por exemplo, nessa minha jornada, né, que o meu desejo é levar esse meu curso online assim a níveis altos, né? Eu nunca tinha ido para um evento que só tinha nesse evento pessoas que faziam cursos online, que eram produtoras de curso online, né? Nunca tinha acontecido isso. E aí, há 2 anos atrás, eu me mudei para São Paulo, né? E o ano passado teve esse evento aqui em São Paulo. E aí eu fui no evento. Nossa! Aí eu conheci muita gente, conheci pessoas de vários níveis, pessoas que estão com o projeto em mente, pessoas que já estão colocando seu projeto no mundo, mas estão no começo, e pessoas que, uau, já fazem 2 milhões por ano. Aliás, eu conversei com um casal que eles fazem 5 milhões por ano com curso online, né? E é muito gostoso conversar com essas pessoas, porque elas estão fazendo aquilo que eu quero fazer. E aí elas me contam a jornada delas, elas dão dicas, elas dizem faça, e elas falam aquela linguagem, a linguagem que tem a ver com o meu desejo, que tem a ver com o meu sonho, né? E isso muda uma chave na mente da gente. A gente fala, uau, é possível de verdade, né? Não é só um sonho, não é só uma ideia, não é só um desejo. Porque quando a gente vai conversar com essas pessoas, quando a gente vê elas de longe, a gente acha que elas nasceram assim, né? Que elas nasceram com uma facilidade para fazer aquilo, que a gente acha, nossa, elas têm isso que eu não tenho. Mas quando a gente vai conversar de perto com elas, você vai ver que 3 anos atrás, essa pessoa era igual a mim. Essa pessoa estava começando, devagarzinho, uma coisinha ali, uma coisinha aqui. E aí, depois de 3 anos, uau, eles têm uma super empresa com 30 e tantos funcionários e funcionando e trabalhando com muito amor, muito carinho e ajudando muitas pessoas, né? Então, pensa no seu desejo, pensa aí no seu desejo mais importante, o que é para você, e pensa, faz essa pergunta para você, né? O que eu posso fazer para buscar pessoas, para encontrar pessoas que estão fazendo o que eu estou fazendo, pessoas que sabem que é possível, ter novos amigos, né? Novas pessoas que vão poder dar esse empoderamento. E isso faz toda a diferença, tá? A gente está cercado de pessoas com a mesma mentalidade, o mesmo mindset daquilo que a gente quer realizar, tá? Então as dicas foram essas, tá? Primeiro, você identificar no círculo de convivência atual quais são os 3 tipos de pessoas, aquelas que puxam você para baixo, aquelas neutras e aquelas que te empoderam. Aí você faz essa pergunta: como que eu posso passar mais tempo com aquelas que me empoderam e menos tempo com as que puxam para baixo? Rafa, esse passo eu estou desenvolvendo, aplique muito nesse período. Ah, que bom. Marcos, gratidão. E aí, a fase número 2 é a fase que você começa a estudar as estratégias de influência e persuasão. Se você quiser que eu traga algumas estratégias de influência e persuasão aqui nos próximos episódios, digita aí no comentário, quero influência, ou quero influenciar, que aí eu trago algumas dicas para vocês. E começar a trazer aos pouquinhos a pessoa para acreditar no seu projeto, tá? E te empoderar. Valeu, Marco. Anotei aqui que você quer. E o terceiro passo é você criar novos círculos de convivência. Você se perguntar o que é que eu posso fazer para encontrar pessoas que têm a mesma mentalidade, que estão pensando a mesma coisa que eu, que estão realizando isso que eu estou realizando, e criar um novo círculo de pessoas empoderadoras, tá? E conversar mais com essas pessoas, conviver mais com elas, né? Ah, legal, Helenita. Vou trazer então mais sobre influência aqui. Legal saber que vocês querem. E quando vocês conhecerem essas pessoas, porque, por exemplo, eu conheci várias pessoas lá nesse evento que eu tô falando pra vocês, né? Mas cada canto um encanto. Quero
Rafa, quando conheci a Dani, ela me tirou do balde. Ô, Rafa, que lindo, gratidão. Tem gente aqui que acho que não conhece a história do balde, né? Então, para não deixar esse balde no ar, eu vou contar a história. O balde de caranguejo é porque quando os catadores de caranguejo, eles vão lá no mangue e eles capturam os caranguejos, eles colocam os caranguejos todos dentro de um balde. Só que esse balde não tem tampa e os caranguejos não saem de dentro do balde, fica lá no balde. Aí a gente se pergunta assim, mas por que os caranguejos não saem dentro do balde? Eles não conseguem? E a verdade, se você for lá observar o balde, não é que eles não conseguem, é que toda vez que um caranguejo está quase conseguindo sair do balde, o outro puxa ele para baixo. Quando eu era criança, eu observava muito isso. No quintal da minha casa tinha uma banheira, sabe aquelas banheiras antigas, de banheiro antigo, bem antigo? Tinha uma banheira antiga dessa no quintal, assim. E toda vez que a minha família comprava caranguejo, eles colocavam os caranguejos dentro dessa banheira e os caranguejos ficavam lá. E eu ficava, né, como criança, olhando assim os caranguejos. E eu via isso acontecer. Eu via um caranguejo fazendo assim, né, para sair da banheira. Quando ele tava lá na beirada, o outro puxava. Eu sempre entendi aquilo desde criança. Eu não achava que o caranguejo, tipo, tava, né, fazendo por maldade, mas eu achava que ele queria se segurar no outro para sair também. Mas aí caía todo mundo dentro da banheira de volta. Ninguém nunca saía, nunca o caranguejo saiu de dentro da banheira. E na nossa família, assim, nos nossos círculos de amizade, de pessoas que a gente conhece, acontece muito isso, né? Geralmente as pessoas que são mais próximas, aquelas que amam mais a gente, são justamente aquelas que puxam a gente de volta pro balde do caranguejo, não deixa a gente sair, não deixa a gente crescer, a gente, né, conhecer coisas novas. E por que isso acontece? Geralmente não é porque essas pessoas estão fazendo por maldade, mas é porque elas não entendem aquilo que a gente quer fazer de novo. Elas não entendem o nosso processo de transformação, de crescimento. E aí elas acham que o que a gente vai fazer é perigoso, né? E aí elas querem que a gente continue sendo como a gente é. Eu contei, né, uma história de um rapaz que eu conheci, que ele ganhou a oportunidade de ir para o Ciências Sem Fronteiras, que é um programa do governo americano que leva jovens assim de favela, jovens em situação de necessidade para os Estados Unidos, porque eles fazem uma seleção onde esses jovens eles se destacam, né, na escola, assim, e aí leva eles para fazer esse programa. E quando eles voltam uau, com chances de trabalho incríveis, com chances de se desenvolver. E esse rapaz, ele ganhou e a mãe não deixou ele ir, né? Por quê? Porque ela achava que era perigoso. Ela não entendia o filho dela ir para um outro país, ficar longe, ela achava perigoso, né? Ontem mesmo, eu estava eu entrei na live do André Lima. O André Lima, todos os dias às 8h50, ele faz uma live que ajuda as pessoas com EFT. EFT é uma técnica de liberação emocional. E ele ajuda as pessoas a liberar a emoção com essa técnica. E eu vi ele ao vivo ontem com uma mãe que disse isso: eu tenho muito medo. E o André falou assim: medo de quê? E ela disse: medo que o meu filho se perca no mundo. Né? As mães têm esse medo. Então, é uma proteção. Não é que ela fez aquilo de maldade, mas ela impediu que ele crescesse. Ela impediu que ele se desenvolvesse, né? E até hoje ele sonha de novo a arrumar um outro jeito de ir para os Estados Unidos. Hoje ele já tem seus 27 anos, eu acho. Eu conheço uma amiga também que, quando ela começou a cuidar melhor da alimentação, que ela resolveu parar de comer açúcar, nossa, ela teve uma dificuldade muito grande com a mãe. A mãe brigou com ela, elas pararam tempo de se falar. A mãe não aceitava aquela mudança de alimentação dela. Por quê? Não é que a mãe acha que é perigoso. Aí é porque, às vezes, quando a gente muda, as pessoas que amam a gente acham que a gente vai se distanciar delas. Quando a gente passa a fazer
novos hábitos, né? A gente se interessa por novas coisas, as pessoas sentem que perdem conexão com a gente. Aí elas querem trazer a gente de novo para aquele lugar, para que a gente fique próxima delas. Eu já vi muitos casos disso, de amizades, né? Que por amor ao amigo, a pessoa, ela deixa de viver coisas diferentes, deixa de crescer, de se desenvolver para manter aquela amizade que ela valoriza tanto, né? E às vezes ela tá se mantendo no balde porque aquela outra pessoa não aceita que ela mude, né? Agora tem um motivo perigoso que eu acho, que às vezes assim, quando alguém tá querendo crescer, se desenvolver, aquela outra pessoa queria ter feito aquilo e não teve coragem. E para ela é muito dolorido ver uma pessoa muito próxima fazer o que ela queria fazer e não teve coragem. Então ela puxa pro balde também. E isso eu sei que é muito forte, muito profundo, é triste como a Helenita colocou aqui. E é verdade, né, Helenita? E tá tudo bem, a gente não precisa julgar as pessoas, é algo próprio do comportamento humano. Nós somos mamíferos e os mamíferos são gregários, a gente tem uma coisa gregária dentro da gente. E é isso que eu chamo de a grande mediocridade, né? A mediocridade, essa palavra quer dizer somente a média. A palavra por si só ela não quer dizer nada de ruim. Rafa, é comum acontecer, especialmente em família. Especialmente em família. Eu tenho um filme para indicar, eu não sei se ele ainda tá lá na Netflix, porque é um filme antigo, eu assisti na Netflix. Chama O Vencedor, é uma história real que aconteceu mesmo, com um lutador de boxe. E nessa história, vou contar já a história, né? Não sei se você vai ver o filme, mas nessa história, o irmão desse lutador de boxe, ele tinha sido um grande lutador. E ele era o treinador do irmão. E a mãe era a agente, sabe? Aquele agente que vai negociar as lutas para o filho lutar, né? E depois de muito tempo nessa situação, conversando um dia com uma pessoa de fora, né? A pessoa falou assim, olha, você vai ficar sempre nessa, você vai ser sempre lutador trampolim. Lutador trampolim é um lutador que os grandes lutadores lutam só para poder fazer o trampolim para uma próxima luta. Mas ninguém considerava ele, no meio dos lutadores, como um lutador de verdade, assim, sabe? E ele não crescia, ele ficava estacionado naquele patamar ali. Aí alguém chegou pra ele e disse assim, ó, se você quiser sair disso e ir pra ser um lutador para as grandes lutas, você precisa arrumar um outro agente, um outro treinador, porque tua mãe e teu irmão vão deixar você sempre aí, nesse mesmo lugar de conforto, né? E ele começou a pensar sobre isso, até que um dia ele começa com uma namorada e a namorada começa a perceber isso, começa a perceber que a mãe nunca arruma pra ele lutas melhores e que o irmão nunca vai treinar ele suficiente para ele ultrapassar esse limite profissional. E aí chega o dia que ele diz para a mãe e diz para o irmão, que diz assim, eu não vou mais treinar com você e você não é mais minha agente. Eu vou contratar um outro agente, um outro treinador. E aí é aquela crise de família, né? Aquela briga, aquela confusão, eles deixam de se falar, esse rapaz muda para outra casa e arruma mesmo outro agente e outro treinador, até que ele rompe aquela barreira profissional, né? Ele começa a vencer e ele vai para outro patamar de lutas e aí ele volta. E aí ele volta e ele contrata de novo a mãe como agente, contrata de novo o irmão como agente. Só que ele tá diferente, ele se transformou, ele tá em outro nível agora. Então, às vezes acontece isso, às vezes a gente tem medo, né, de rompimento, tem medo de romper com as pessoas. Mas a gente, às vezes, precisa romper para depois voltar para aquela relação, mas voltar de um outro lugar. Me identifico muito, minha família, mãe fizeram muito isso comigo e hoje estou cheia de medos, me faltando coragem para ganhar o mundo. Pois é muito comum, é muito comum acontecer isso, mas não é perdido, né? Não quer dizer que porque aconteceu isso com a gente que a gente não tem como dar a volta por cima e vencer. Tem várias técnicas, né? Uma delas é essa que eu falei do EFT,
né? Depois segue lá o André Lima EFT, né? O E quer dizer emotional, o F quer dizer freedom, o T quer dizer technique, é uma técnica de liberação emocional. Eu uso bastante essa técnica, muitas vezes eu uso para essas questões mesmo. Cada canto em canto eu não lembro o seu nome, mas eu uso. É uma das técnicas para a gente liberar essas questões e a gente deixar o caminho livre nosso, para a gente seguir os nossos desejos e a gente voltar a ter essa coragem de ganhar o mundo, tá? Alessandra, é isso aí, viu, Ale? Depois fala comigo no inbox que eu posso te indicar várias coisas, tá? Para você fazer para isso. E quando eu chamo da grande mediocridade, a mediocridade é como se fosse uma média, né? Nem para cima nem para baixo, uma média. E essa média, ela tem como se fosse uma força de atração, quase que um imã, que puxa a gente para a mediocridade. Assim, é como se socialmente existe algo operando que torna difícil a gente se destacar da média. Por quê? Por causa disso, a gente é gregário, né? Nós somos gregários, a gente quer fazer parte, a gente quer se sentir acolhido nos meios sociais. E toda vez que a gente começa a fazer algo diferente, as pessoas ficam rindo da gente e é muito difícil, realmente. Então, quando eu fui para esse evento que eu tô contando para vocês, dos produtores de curso online, foi muito legal, porque lá a pessoa que estava, né, falando com a gente, o palestrante principal do evento, ele diz assim: bem-vindo ao mundo paralelo. Isso é muito legal, porque é um mundo paralelo mesmo. O mundo das pessoas que trabalham com infoprodutos, produtos digitais, tem outra linguagem, tem outro mundo, outro jeito de ser. Nessa hora só resta fazer a meditação da alegria, aquela que você demonstrou na live com a Ana. Ah, que legal, você viu a live com a Ana, né, Rafa? Rafa, se você estiver lá no Telegram, esses dias eu fiz de novo a meditação do Telegram, a meditação da alegria. Não foi ontem não, eu acredito que foi antes de ontem. E eu postei a gravação dessa meditação lá no Telegram, tá? Foi uma live que eu falei sobre honrar os mestres do nosso caminho. E eu coloquei lá. E no final tem a meditação da alegria para fazer, tá? De novo. Então quem quiser fazer, vai lá e faz. Gostou do relato do filme? Depois vê se você assiste lá. Procura em algum lugar, deve ter. Eu assisti na Netflix, mas faz tanto tempo que os filmes saem da Netflix. Mas é uma história real, uma história que aconteceu mesmo, essa história desse lutador de boxe, né? E quando eu tava falando da mediocridade, é porque a gente mesmo tem essa vontade de fazer parte. Então, por isso que a gente precisa ir num outro lugar. E lá nesse evento que eu tô contando a história, todo mundo lá conta muita história de como você se sente fora do mundo paralelo, né? O mundo paralelo é aquele mundo onde todo mundo fala a mesma linguagem, todo mundo tem o mesmo desejo, o mesmo sonho. Mas fora do mundo paralelo, a gente fica muito desempoderado mesmo. Porque as pessoas olham pra gente e acham nada a ver, elas criticam, elas dizem, cai fora, isso daí não tem nada a ver. E é muito chato você todo dia ficar escutando alguém dizer pra você que aquela sua ideia não é nada a ver, que, sabe, não acredita em você. E aí nesse evento a gente tem essa pulseirinha aqui, que a gente pegou lá no evento, e a gente fica com essa pulseirinha todos os dias. Essa pulseira aqui eu só vou cortar no dia que eu realizar um dos meus desejos, que eu vou ficar com ela no braço até realizar. E eu adoro quando eu converso online assim, com as pessoas que eu conheci lá nesse evento, porque aí eu vejo a pulseirinha no braço deles e eu falo, ai, que legal, tipo assim, você também pertence ao mundo paralelo, né? E eu fui no evento, eu conheci várias pessoas, mas eu mantenho quente essa amizade. Não é que a gente fala uma vez ou outra, não tem um assunto no WhatsApp, não. Por exemplo, esses dias uma delas fez aniversário. E aí eu mandei um áudio, né? Dizendo as coisas que eu admirava nela, as coisas que eu aprendi com ela. E ela mandou um áudio lindo pra mim de volta, dizendo, Dani, apesar da gente não ter se conhecido, assim,
presencialmente, a gente se conheceu online. Na verdade, ela eu não conheci no evento, mas eu conheci, né, através de um grupo online. Ela disse: eu já considero você uma amiga. Olha que lindo de ouvir, né? Isso é muito legal. E ela é uma pessoa que tem o mesmo desejo que eu, o mesmo sonho que eu. Ela tá também montando o curso online dela. Eu já fiz live junto com ela aqui, que foi a Larissa, né? Que ela fala sobre como é que chama? Auriculoacupuntura? Não sei como é que fala. Mas a Larissa é muito legal. Boa ideia, pulseira, é muito legal, Marcos, porque é algo para lembrar a gente sempre, sabe? Algo que tá sempre lembrando, tá sempre ali com a gente. Gente, que delícia estar aqui com vocês. Vocês têm alguma pergunta? Vocês querem pedir algo? Tem algum tema que vocês querem assim? Dani, faz o projeto 3 em 1 um dia sobre esse tema aqui. Lilian, que bom ter você aqui. A Lilian já é minha aluna antiga, nossa, de 5 anos atrás. Ela já aprendeu muito bem sobre isso do balde de caranguejo. Ela sabe lidar muito bem com isso, né, Lilian? Todos os dias na vida sempre vai ter os caranguejos puxando a gente para baixo. E é por isso que é bom ter um ambiente assim, onde a gente se alimenta, né? Auriculoterapia, isso, Marco, é esse o curso da Larissa, que a Larissa ela dá um curso de formação, ela forma terapeutas. Ah, que live incrível! Oh, Ale, gratidão mesmo. É muito importante mesmo a gente falar sobre isso, né? Porque a gente às vezes sabe, mas a gente precisa lembrar, a gente precisa alimentar essa força da gente. Não esqueço mais a história dos caranguejos. A gente não esquece mesmo. É bom estar sempre lembrando. E eu não sei vocês, mas eu, quando estou convivendo com as pessoas no dia a dia, que eu escuto certas coisas das pessoas, eu não digo, né? Mas eu penso, caranguejo. Essa pessoa aí tá me puxando para baixo. Aí automaticamente eu já penso logo, né? O que é que eu posso fazer para continuar sendo gentil com essa pessoa, continuar mantendo a nossa relação bem, mas conviver menos com ela, né? Precisa conviver menos com o caranguejo que tá puxando para baixo.